Válvula termostática. Hoje nós vamos falar sobre o componente mais injustiçado de todo automóvel. Pessoal, eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui que gera tanta polêmica, tanta dor de cabeça e que faz tanta encrenca na internet. Toda vez que a gente vai falar sobre válvula termostática é uma encrenca só, mas hoje eu vou comprar a briga e vamos falar sobre esse componente. No nosso canal nós já temos vídeo falando sobre o sistema de corrosão, como que acontece a corrosão dentro do sistema de arrefecimento do veículo. Vídeo muito bacana, vale a pena você assistir, bem interessante, tem um pouquinho de ciência lá, bem legal. Nós temos um vídeo falando também sobre limpeza do sistema de arrefecimento, como que você pode fazer a limpeza no sistema de arrefecimento do teu carro aí na tua casa, gastando um pouquinho de dinheiro, com tranquilidade, com segurança também. E também lá no vídeo fala se você deve fazer ou não, se deve colocar aditivo, se não deve colocar aditivo, todas as questões. Então agora, para a gente fechar o ciclo falando sobre o sistema de arrefecimento, nós vamos falar sobre ela, a válvula termostática. Então, primeiramente, pessoal, vamos entender a questão do sistema de arrefecimento, né? O sistema de arrefecimento ou sistema de refrigeração, como o pessoal bem antigo falava, é o sistema responsável por fazer a troca térmica entre o motor e o ambiente. Antigamente, muito antigamente mesmo, o sistema de arrefecimento ou o sistema de refrigeração ele só tinha uma função: gelar o motor, refrigerar o motor do carro, tirar o calor em excesso do motor e jogar para o meio ambiente, tá? Então você pega lá, por exemplo, vou citar um exemplo para você, o próprio Fusca, apesar que o Fusca ele tinha um sistema para controlar ali quando estava mais frio, ele fechava algumas portinholas para o ar não circular por ele, então mais ela parava de funcionar e logo ficava, se ligou, podia estar o frio que fosse, já começava a refrigerar o motor do carro. Aí você pega uns modelos de carro mais antigos, por exemplo, Chevette, o bom e velho Chevette. Apesar de ele possuir uma válvula termostática, ele tinha aquele ventilador ligado no virabrequim do carro, na verdade na bomba d'água do carro, né? Na polia da bomba d'água, que você dava partida, podia estar 5 graus Celsius, congelando tudo, que aquele ventilador, aquela hélice já começava a girar e começava a ventilar o carro, o motor do carro, começava a fazer uma troca térmica, então a temperatura desses carros era muito baixa. Você pega carro antigo, a temperatura do motor era muito baixa, ok? Porém, com o decorrer do tempo, com a evolução dos automóveis, se fez necessário que o motor começasse a trabalhar com temperaturas um pouquinho mais elevadas. Por exemplo, por que ele precisa trabalhar em temperaturas um pouquinho mais elevadas? Pela questão da eficiência energética. Quanto mais quente o motor trabalhar, melhor é a queima, melhor é o aproveitamento energético desse motor. Mas é claro que essa temperatura não pode ser muito quente, senão o motor ele entra em colapso, ele vai fundir, ele vai ter problemas. Então tem que ser uma temperatura o mais elevada possível, sem danificar o motor do carro. Então é justamente da forma que os motores trabalham hoje. Eles trabalham na temperatura mais elevada possível, porém dentro de limites que não danificam o motor do carro. Então por isso que qualquer probleminha no sistema de arrefecimento dá muito ruim, você vai ter sérios problemas no teu veículo. Então é justamente por isso, porque você precisa de temperaturas mais elevadas. Então por isso que o carro é mais econômico, por isso que ele é menos poluente, por isso que ele tem várias outras vantagens, maior potência, também ele tem maior potência. Você pega um comparativo, né, com veículos mais antigos, você tinha um motor de alta cilindrada bem grande e pesado, com muito menos potência do que um motor atual, que é muito mais leve, com menor cilindrada, menor capacidade volumétrica interna do motor. Então, essa evolução ela precisou também que o motor trabalhasse uma temperatura mais elevada. Então, hoje, o sistema de arrefecimento, apesar da gente continuar utilizando o nome arrefecimento, que está relacionado com refrigerar, com tirar excesso de calor, ainda assim, ele não é mais um sistema em si de arrefecimento, é um sistema de controle de temperatura. Por quê? Quando o motor está frio, ele vai fazer com que o motor aqueça o mais rápido possível para poder atingir o que a gente chama de temperatura de trabalho, que é aquele ponto ok do motor que trabalha da melhor forma possível. Você tem maior economia de combustível, maior desempenho e menor emissão de gases poluentes. Então, quando o motor está frio, o sistema de arrefecimento ele vai trabalhar para o motor aquecer rapidamente. A partir do momento que ele atinge a temperatura de trabalho, o sistema começa a trabalhar ali para equilibrar
essa energia térmica, para equilibrar o calor do motor, para o motor não entrar em colapso. E aí é que entra a nossa boa e velha amiga válvula termostática. Qual que é a função da válvula termostática? Ela tem a seguinte função. Ela tem a função quando o motor está frio, tá? Por exemplo, essa daqui, quando o motor está abaixo de 82 graus Celsius, eu sei dessa informação porque está cravada aqui no corpo dela, está marcado em baixo relevo aqui. Então, até 82 graus Celsius, o líquido de arrefecimento ela fica fechada. Então, o líquido de arrefecimento ele não circula pelo radiador, ele não faz troca térmica no radiador. A bomba d'água força ele circular no motor, ele circula dentro do motor, mas não faz troca térmica com o radiador. Isso que é para a temperatura subir o mais rápido possível. Quando ele atingir 82 graus Celsius, essa válvula se abre e ela permite a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador. Então ele passa a circular no radiador, ele faz a troca térmica e vai baixar a temperatura. Se o veículo estivesse se deslocando, o próprio deslocamento do veículo pelo ar faz essa troca térmica muito boa. Então o eletroventilador, a ventoinha, como a gente chamava antigamente, ela não entra em funcionamento. Porém, se você tiver um trânsito, alguma condição desse tipo, é necessário que o eletroventilador ele entre em funcionamento para poder passar o ar pelo radiador e diminuir a temperatura do motor. Então ele vai trabalhar basicamente dessa forma. Agora, qual que é a problemática disso daqui? Esse cara aqui, ele tem uma vida útil, ele morre. Chega um momento que ele morre. E quando ele morre, normalmente 99,9999% dos casos, ela vai travar, ela vai engripar fechada, tá? Existem casos que ela trava aberta, mas são raríssimos. Eu mesmo nunca vi na minha vida, eu só ouvi falar. Normalmente ela trava fechada, não tem circulação do líquido de arrefecimento pelo motor, e aí você tem um superaquecimento do motor que pode queimar a junta, pode empenar cabeçote, pode fundir o motor do carro. Ok? Então, por isso que é tão polêmica, porque quando ela dá problema, ela causa graves consequências no motor do carro. Então, justamente por ela causar esses problemas que entra a polêmica. Porque, teoricamente, o motor funciona muito bem, obrigado, sem esse cara. Então, aí entra as lendas, né? O pessoal falando, muito mecânico fala que o carro não precisa de válvula termostática porque funciona muito bem, funciona até melhor. Você vai ver muitos mecânicos falando, não, mas funciona até melhor sem a válvula termostática, ok? E tem dono de carro também que defende essa ideia, não precisa de válvula termostática, que o carro funciona muito bem sem ela no carro, beleza? Mais ou menos. Qual que é a questão? Primeiro, pessoal, se fosse um componente inútil, ela não estaria lá no carro. Então, se está lá, tem alguém que gosta mais de economizar dinheiro do que montadora? Eu desconheço alguém que goste mais de economizar dinheiro do que montadora. Então, a gente vê um monte de economia de carro aí para baratear, às vezes, pecinha, componentes custariam 10, 20, 100 reais. Então, eles abrem mão, muitas vezes, aquele componente para poder baratear o custo do carro. Agora, você imagina se essa peça não tivesse uma função, ela não estaria lá no motor do carro. Ok? Eu já vi, até inclusive, algum pessoal da internet muito famoso falar que isso daqui só funciona na Europa, aqui no Brasil não precisa desse tipo de componente. Bom, se verdade fosse, as montadoras já teriam tirado os carros, pelo menos os que são montados aqui no Brasil, eles não estariam colocando esse componente lá. Ok? Então, sim, precisa. Qual que é a função dela? Fazer com que o motor aqueça um pouco mais. Bom, professor, mas de qualquer forma, o motor já não vai atingir a temperatura. Para que eu preciso, né, gastar, deixar esse componente trava, vai me dar problema, vai dar dor de cabeça, vai me dar prejuízo financeiro? Bom, então existe uma questão que é o seguinte, se você pegar ali um carro muito antigo, talvez, ok, trabalha com temperatura bem baixa, talvez nem, eu defendo ainda que precisa, mas talvez não tenha tanta argumentação. No veículo moderno, qual que é a questão? Ele só trabalha, o sistema de gestão eletrônica só trabalha corretamente, dentro da estequiometria correta, dentro da injeção de combustível correto, quando o motor atinge temperatura de serviço. Antes de atingir essa temperatura de serviço, a mistura é sempre mais rica. Então, se a mistura é mais rica, o carro está gastando mais. Então, você vai economizar no componente,
mas você vai gastar no combustível, porque esse carro vai ficar mais gastão por conta de não estar atingindo a temperatura correta. Outro componente que vai sofrer também é o catalisador. Pois bem, o catalisador. Esse combustível em excesso, essa mistura mais rica por longo período, ele vai acabar envenenando o catalisador. As fuligem, os materiais particulados que vão sair provenientes dessa queima irregular, ele vai acabar envenenando o catalisador vai perder a vida útil dele muito rapidamente, ele vai morrer e você vai ter prejuízo. Outra questão também, o sensor de oxigênio, a boa e velha sonda lambda, temos vídeos no canal falando sobre ela. Também, se esse fuligem, esse material particulado, proveniente da queima irregular, da queima incompleta do combustível, por estar com mistura rica, vai envenenar o sensor de oxigênio. Professor, mas você está mentindo para mim, porque se fosse assim, durante o processo ali de que você está fazendo aquecimento do motor do carro, até atingir a temperatura, ele iria também danificar o catalisador e o sensor de oxigênio. Bom, vamos lá. Por que isso não acontece? Porque o motor demora um pouquinho de tempo aquecer durante o processo de aquecimento. Ele está soltando hidrocarbonetos ali, materiais particulados, que eles vão ficar impregnados lá no sensor de oxigênio e também no catalisador. Porém, quando ele atinge a temperatura de serviço, o aquecimento, o gases mais limpo passando com temperatura mais elevada, ele faz o processo de limpeza, tanto no sensor de oxigênio quanto no catalisador também, porque é um processo rápido. Então, você acaba não tendo problema de envenenamento do catalisador e do sensor de oxigênio, porque quando ele atingir a temperatura ideal, ele vai fazer uma autolimpeza, digamos assim. Então não tem esse problema. Questão, aí o pessoal fala, mas no Nordeste, você tem um calor, é muito quente no Nordeste. Ok, pessoal, é muito quente no Nordeste, mas é muito quente quanto? 40 graus? 42 graus? O motor trabalha com temperaturas acima de 80, 90, dependendo do momento, ele pode ultrapassar 100 graus Celsius. Então, o fato de lá no Nordeste ser 5, 6, 10, até 10 graus mais quente do que no Sul, não vai tirar a necessidade de ter uma válvula termostática. Mesmo lá no calorzão desértico do Nordeste, você precisa da válvula termostática, porque você precisa fazer um aquecimento regular do motor para ele atingir a temperatura. Porque você liga o carro, já pega uma estrada, esse motor, com esse vento de frente, ele nunca vai atingir a temperatura ideal de trabalho, mesmo que você esteja num lugar que está 40 graus, porque ele não está trabalhando a 40 graus. 40 graus é muito quente para a gente. Para o motor, 40 graus é frio. Mesmo que ele suba um pouquinho a temperatura para 60, 65 graus, ainda assim ele está frio, não está na temperatura de trabalho. Tá? Então, porque a gente está levando em consideração o nosso conforto térmico, a nossa percepção de calor. Para a nossa percepção de calor, realmente lá no Nordeste eu não preciso de cobertor, porque já é muito quente. Eu preciso em São Paulo, um dia frio em São Paulo, de cobertor. No Nordeste eu não preciso. Para a nossa percepção. Agora, para um motor de carro, se a temperatura fora dele é de 20 graus, 25, 30, 40 graus, pouca diferença acontece. Existe diferença? Sim, mas é pouca diferença. Então ele precisa sim dessa válvula termostática, mesmo nos lugares mais quentes. Porque você vai ter problema com catalisador, sensor de oxigênio e o teu carro vai ficar mais beberrão. Em São Paulo, há anos atrás, mais de 10 anos atrás, tinha uma vistoria anual na cidade, somente na capital tinha uma vistoria anual. Então você tinha que levar teu carro uma vez por ano, antes do licenciamento, para poder fazer a vistoria. Um dos pontos que eles verificavam era a questão de emissão de gases poluentes. Então colocava ali um sensor no escapamento do carro e media as emissões dos gases poluentes. E muitas vezes o veículo ele ficava sendo reprovado várias vezes na vistoria porque ele estava sem a válvula termostática e o dono do carro não sabia disso, muitas vezes o próprio mecânico não sabia disso, porque numa percepção sem conhecimento mais técnico, você vai imaginar que tem a água tem a ver com a emissão de gases poluentes. Tem tudo a ver a temperatura por causa da temperatura, ok? Então, pessoal, é necessário você ter a válvula termostática. Eu vou mostrar agora para vocês aqui como que ela funciona e logo depois vou te dar algumas dicas para você não ter dor de cabeça com a válvula termostática. Então vem comigo. Bom, pessoal, nós vamos aquecer aqui a válvula termostática para vocês verem o que acontece quando ela se abre, como que
Ó, se vocês repararem, ela já está se abrindo aqui, ó. Vamos ver a tempo, ó. Se vocês olharem aqui, ó, dá um foco aqui. Tá vendo? Ela abriu aqui, ó, tem a passagem e aí o líquido de arrefecimento vai passar por aqui, então faz a circulação. Está iniciado dessa forma aqui, vamos ver a temperatura. A temperatura dela agora está em torno de 100 graus Celsius, ó. Vamos ver de novo. Não, está bem mais alta, bem mais. Então aqui, ó, a abertura dela, dá para ver até melhor agora a abertura total dela. Agora vamos ver essa outra aqui. Essa daqui a gente vai acompanhar o ponto de abertura dela. Ok, aqui ela já atingiu 77 graus, ó. Vamos fazer aqui. Oitenta graus. Ela começou a se abrir. Aí a outra continua aberta ainda, dá uma olhada. Vou dar uma aquecidinha mais nela. Ó, ela se abrindo. Aqui já dá pra ver que ela se abriu, tá vendo? Olha lá. Vamos ver se eu viro aqui sem queimar o dedinho. Olha ela aberta aqui. E à medida que ela for se esfriando, elas vão agora se fechando. Então, ou seja, ela se abre quando aquece, fez a troca térmica, ela vai fechar e vai manter a temperatura dentro de um range, né? Dentro de um valor máximo e mínimo para poder garantir o trabalho ali o mais eficiente possível do sistema de arrefecimento. Bom, vou deixar então aqui para vocês duas dicas muito importantes para vocês não terem dor de cabeça com nossa grande amiga válvula termostática. Primeira delas, faça manutenção preventiva, ou seja, troque essa válvula de forma preventiva, tá? Dá uma olhada no manual de serviço do teu veículo, você encontra facilmente na internet e dá uma verificada de quantos em quantos mil quilômetros você deve fazer substituição desse componente. E também, claro, observando aí sempre se o teu veículo está ou não utilizando líquido de arrefecimento, se ele não está sujo, se ele não está barroso, porque isso ataca diretamente a válvula termostática e pode trazer graves consequências para você. Ou seja, não adianta você colocar uma válvula termostática nova num sistema de arrefecimento que está todo sujo. Então é preciso fazer a limpeza, é preciso manter ele em estado mínimo de condição de uso, tá? Então é muito importante isso daí. Outra questão também, eu sei que eu vou ser criticado toda vez que eu falo isso, um monte de gente critica, mas vamos lá. Compre peça original, compre peça de qualidade, de procedência. Primeiro, tem um monte de marca no mercado, na dúvida, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, o quanto isso pode me trazer dor de cabeça. Bom, se essa válvula termostática trava, você pode, como eu já falei, queimar junto do cabeçote, empenar o cabeçote, perder cabeçote, travar o motor do carro, perder o motor do carro, e sem contar a dor de cabeça, que às vezes você está viajando com a família, tranquilo, e acaba dando um problema. Então você tem que levar em consideração isso, a dor de cabeça e o prejuízo que isso pode te dar. Claro que uma original, sei lá, na concessionária, para aqueles carros que você encontra aí em concessionária, sei lá, e comprar uma peça dessa, é muito mais caro do que uma peça de mercado. Mas você vai ter certeza que é uma peça original, de procedência, tudo certinho. E tome muito cuidado que existe falsificação dessas peças também. Então, por isso, tome cuidado em comprar na internet, dependendo do lugar que você compra. Eu sei que o pessoal vai falar assim, ah, mas como é que eu vou saber quem é honesto? Pô, realmente é difícil a gente saber se a empresa é idônea ou não, mas tome cuidado, tem falsificação, cuidado com marcas também, tem muita marquinha, ah, o original tá 200, tem uma marquinha que tem a R$ 35, R$ 50,
tem alguma coisa ali que você está deixando de comprar por causa dessa diferença. Outra questão também, às vezes, a diferença de preço para o original da paralela não é nem tão grande, e às vezes por causa de pouco dinheiro você acaba comprando uma peça de baixa qualidade. Então tome bastante cuidado com isso. Eu sei que é difícil encontrar a peça original, eu sei que tem muita falsificação, eu sei que dependendo da região você tem muita dificuldade, mas compre peça de qualidade, tá? Então, manutenção preventiva, sistema de arrefecimento funcionando corretamente e também peça de qualidade. Já passou das duas dicas que eu ia falar e tem mais dicas. Bom, também você que é mecânico, alerte o teu cliente. Mas não só fala assim, ó, tem que trocar a válvula termostática. Se você falar isso, ele vai achar que é empurrometria, que você só está querendo empurrar serviço e peça para poder ganhar mais dinheiro. Mas não, explica para ele que tem uma vida útil, que deve ser feita a substituição de tempos em tempos. A General Motors, por exemplo, até pouco tempo atrás, eles faziam recomendação que sempre que você trocasse a correia dentada, você trocasse a válvula termostática também. Por quê? A válvula termostática fica atrás da correia, então é um serviço só, é quase que uma mão de obra só que você vai ter. Fica um pouquinho mais caro do que só trocar a correia. Então a recomendação que eles faziam, quando você for fazer uma revisão no carro do teu cliente, recomenda a substituição dessa peça. Não se esqueça, porque teu cliente pode ter um monte de dor de cabeça por causa dessa peça que não custa nenhum absurdo, tá? Então, você que é mecânico tem que ter obrigação de colocar isso daqui na lista de item de revisão do carro do teu cliente. Você que é cliente, lembre-se também de pedir para o teu mecânico verificar isso. E na dúvida, comprou o carro, não sabe a procedência, não sabe se foi trocado ou não foi trocado. Além de trocar a correia, que a gente sempre recomenda, que você comprou um carro, não sabe como está, troca a correia para não ter dor de cabeça, troca também a válvula termostática, que vai te evitar muita, mas muita dor de cabeça. E a última, pouca gente sabe, mas principalmente você que é aquele curioso que gosta de mexer no carro, que está assistindo esse vídeo porque vai mexer no teu carro aí na tua casa, lembre-se de uma coisa, ó, se você não sabe, já fica sabendo. Tem esse pininho aqui, ó, aqui em cima, tá? Todas elas têm um pininho aqui, ó, tá? Tem um nome de jingle, um ping, né? Esse pininho aqui. E aí esse pino, como que você, quando você for montar ela, se ela for na horizontal, sempre se ela for montada dessa forma, algumas são montadas assim, então se for montada assim tá tudo ok. Mas se ela for montada nessa forma aqui, sempre esse pininho ele tem que ficar para cima. Tem que ficar para cima para quê? Se você tiver algum ponto ali, uma bolha de ar, alguma coisa, ela consegue passar por aqui e ir lá para o sistema do reservatório, que é o ponto mais alto, e ser dissipado. Então não vai ficar bolha de ar presa no sistema de arrefecimento. Então, sempre que você for montar, esse pininho aqui, ele é montado para cima e não para baixo, nem para um lado, nem para o outro, sempre para cima. Ok? Então fica a dica aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essas questões automotivas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fiquem com Deus.